sou Alexandre Castro, mais um vídeo aqui do Rapinas no Mar, e hoje um mock draft, né, uma simulação do que a gente acha que vai acontecer na próxima semana em Seattle, né, no draft, ó, com Seattle, na verdade, no draft. Estou aqui já com o meu boné para ser escolhido na primeira rodada. Deixa o seu like, compartilha, deixa o hype. Não esquece de deixar no comentário aí também o que você faria diferente, que você não gostou das minhas escolhas. E é isso, semana que vem tá chegando, a gente vai ter uma cobertura super especial. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí no vídeo do teaser que o João preparou pra gente, beleza? A fé e a esperança de um futuro melhor passa por mais de 300 jogadores, 32 times, 7 rodadas e 257 escolhas. Os calouros querem um time e os times querem um título. De 24 a 26 de abril vamos transmitir ao vivo os 3 dias de escolha do NFL Draft 2025, com a energia e a emoção que você já conhece. Quem acompanha o Rapinas sabe, aqui não tem meia volta. Vamos viver o draft como você nunca viu. Serão 3 dias intensos de análises, reactions, tensão e emoção. Nada vai passar batido. Cada pique vai ser vibrada com você. E claro, sempre com aquele toque especial Rapinas de zoeira. Análise afiada e interação com a galera. Você vai sentir cada grito de emoção, cada suspiro de tensão e vai viver o draft de uma maneira que só o Rapinas sabe fazer. Todas as emoções e decepções, todos os times da NFL e a energia de cada momento. Tudo isso ao vivo, com a melhor e maior cobertura do YouTube. Então anote aí, 24, 25 e 26 de abril, aqui no Rapinas do Mar. Bom, vindo aqui pro draft, só falando rapidamente, eu escolhi aqui a ferramenta do PFF, porque eu gosto um pouco da análise deles. Eu gosto dos trades, né? Eu acho que um pouco mais realista. Mas é óbvio que vai acontecer, tipo, Alexandre, fulano de tal tá disponível aí ainda, nunca que ele estaria, né? Algo que... Mas isso acontece em qualquer mock draft que você fizer, é uma simulação, então não é perfeita. Eles têm um board deles, eles vão seguir. Então a gente tá aqui para isso, então a gente vai tentar fazer o mais realista possível, beleza? Vão ser as 7 rodadas. E o primeiro ponto existem 3 cenários para Seattle, fala logo de cara, né? Que é ficar na 18, subir ou descer. O que é que eu acho que é o mais provável de tudo? Ficar na 18. Eu acho que é isso que vai acontecer. Por quê? Número 1. Poucos parceiros de trade down. Por que vão ter poucos parceiros de trade down? Porque essa classe não é uma classe muito rica na primeira rodada. Então, tem gente que diz que tem 15, 20 talentos reais de primeira rodada. Então, é uma classe mais fraca. Então, provavelmente devem ter trades aqui para o top 10, top 12, top 13. Então, times que vejam jogadores que valem a pena ele subir. Podem haver algumas trocas pequenas, por exemplo, sei lá, os Steelers subir aqui 3 posições para trocar com o Seattle, ou os Broncos, por exemplo, só para passar na frente dos Bucks, coisas do tipo. Um tradezinho pequeno, né? Os Bucks trocarem com os Bengals, alguma coisa desse tipo. Mas, por exemplo, sei lá, um Commanders trocar aqui com o Seattle, por exemplo. Eu acho difícil, porque em tese o nível de talento que está aqui disponível na 18 vai ser bem próximo para uma maioria das posições do que vai estar aqui na 29. Então, por exemplo, estou dando só por exemplo, os Lions aqui, que eles colocam como necessidade o wide receiver. Eu acho que o wide receiver que vai estar disponível aqui na 28 vai estar muito próximo do nível de um que possa estar disponível aqui na 18. E aí os Lions ainda preservam suas escolhas, não precisam gastar nada mais. Então, assim, eu acho que pode ter trades aqui no top 12. Acho que aqui da pick 14 até a pick 25, mais ou menos, eu acho que vai ficar mais paradão. Talvez, se houver alguma, vai ser isso como eu estou falando, tipo, os Bengals subirem com os Colts, 2 ou 3 posições, coisa bem pouca. E aqui no finalzinho,
Pode ter gente interessada aqui, esses 5 primeiros times, né? Browns, Giants, Titans, Jaguars e Raiders podem estar disponíveis a tentar subir aqui pro finalzinho, só para garantir um jogador com opção de quinto ano, coisa e tal. Então é isso. Sobre a possibilidade de Seattle subir, eu acho que só valeria a pena por 2 OLs, que é o Membo e o Will Campbell, que vão estar disponíveis, que provavelmente vão sair no top 10. Eu não queria que Seattle sacrificasse tanto capital de draft. Então, um alvo que eu acho, 2 alvos na verdade que eu acho que Seattle pode estar falando são os Bears e os Cowboys. Talvez sejam parceiros para um possível trade-up. E como a gente está na 18, não é como em outros anos que a gente escolhia aqui nos playoffs, né, da 20 para baixo. Então o valor já é um pouco menor. Então assim, acho que se Seattle for subir, seria para um desses 2. Então, vamos aqui começar. Ken Ward, Travis Hunter, Mason Graham, Abdul Carter, Tyler Warren, o Campbell, Armando Membu. Pausar. Por exemplo, nessa simulação, na 6 e na 7 já tinham ido embora os 2 jogadores que para mim valeria a pena subir. O Tyler Warren, assim, foi escolhido aqui pelos Jaguars. Não sei se os Jaguars escolheriam ele. Mas assim, pode ser um cara que sobe aqui na 10. Então, será que Seattle subiria? Seattle, com o Joe Schneider, nunca escolheu um tight end na primeira rodada. Será que ele quebraria essa escrita e ainda teria subido por ele? Assim, faria algum sentido. Mas fora isso, Austin Gint, Tetero Macmillan, Jadey Barron, Will Johnson, Jihad Campbell. Seguindo, Matthew Golden, Mike Green. Mike Green na primeira rodada eu acho difícil. Esse é o board que eu acho, esses jogadores que estão disponíveis aqui, são os que eu acredito que muito provavelmente vão estar disponíveis na pick de Seattle. Tá, assim, ignore quem saiu para cada time, só os jogadores que já não estão mais disponíveis. Eu acho que isso vai ser bem próximo do que Seattle vai ter para ele. Eu sei que todo torcedor quer um reforço de linha ofensiva, né? Então, Josh Simmons aqui, Kelvin Banks está disponível. Eu não sou fã do Kelvin Banks. Assim, ele era colocado no top 10, eu achava um absurdo. Para mim, ele tem nota de finalzinho da primeira rodada. O Josh Simmons é um bom jogador, mas tem um histórico de lesão e Seattle já é azarado o suficiente com lesão, eu não arriscaria. Então, assim, a gente tem 2 parceiros de trade aqui, 2 caras em 2 times interessados, vamos ver quem seriam eles. Mas aqui, eu acho que Seattle pode ir com o melhor jogador disponível, que é o Malachi Starks. Eu sei que vocês vão dizer, mas safety, cara, não sei o quê. Sim, mas seria o melhor jogador disponível. É um cara muito talentoso, versátil. A gente precisa de um cara ali no lugar do Kobe Bryant. Apesar que o Kobe Bryant jogou muito bem no final do ano, mas vai para o seu último ano de contrato. Não foi um cara tão consistente nas outras temporadas. E o nível do Malachi Starks é um outro nível. Aqui, por exemplo, para o PFF ele é o 9º melhor jogador. Você estaria pegando ele na 18. Tem as opções do Emeka Egbuka, que é um wide receiver que eu ficaria interessado. Falando de tight end, ainda teria o Coston Loveland. Eu não sei se eu concordo dele ser o 26º jogador. Talvez as lesões, uma lesão que ele teve, tenha dado um impacto maior. O Gray Zabel também, eu acho que ele está bem por aqui mesmo, lá pro finalzinho da primeira rodada. Então, para mim seria um reach. Aqui ó, tem o Shamar Stewart. Eu te falo que eu não acho que o Shamar Stewart é o 33º jogador. Eu acho que o Shamar Stewart vai sair. Tem grande chance de sair no top 10. Então assim, como a gente está sendo realista, né, eu não vou apelar e pegar ele aqui, porque eu acho muito raro ele cair. Então, deixa eu ver primeiro os trades. São só times de segunda rodada. Deixa eu ver se os Steelers estariam disponíveis, interessados. Não estão interessados. Acho que é isso que vai acontecer. Então, vamos para a nossa escolha. Eu vou escolher aqui o Malachi Starks. Ele é o melhor talento disponível.
A gente vai fortalecer a nossa secundária. É um cara que joga como strong safety, free safety, jogou como nickel. Então, assim, esse ano até se sacrificou mais jogando mais como nickel em algumas vezes. Não atingiu o mesmo nível de 2023, por exemplo, que ele jogou como safety puro. E eu acho que ele vai jogar em Seattle. Essa versatilidade pode também ajudar o Julian Love, que também é versátil, né, a trocar essas posições. E é um jogador extremamente talentoso. Então, assim, se não que é o que eu acho que vai acontecer, se não tiver ninguém interessado em subir, eu vou de Malachi Starks. Eu penso muito, como eu falei, eu não iria nesses dois OLs daqui. Eu penso muito no wide receiver, tá? O Ibuka, o Matthew Golden, acho que saiu aqui na 15. Pode ser que esteja disponível para Seattle. Também me faria pensar um pouco. Se os rumores que tem aí do Tetaroa Macmillan, que saiu na 9, que eu acho que é mais ou menos onde que ele vai sair mesmo, forem verdadeiros, ele cair, também poderia pegar ele na 18. Então, acho que é isso. Coston Loveland também me deixou bem intrigado para isso aqui. Mas como eu não tive nenhum parceiro, nem para um trade down pequeno, deixa eu ver os Chargers aqui. Não estou interessado. Beleza. Então vamos de Malachi Starks. A gente não está saindo mal de jeito nenhum isso aqui. O Shamar Stewart saiu na 19, então os Broncos estavam só esperando. Brizebel, Coston Loveland, bata pique ali. O Michael Williams também é um cara que poderia fazer sentido ali na nossa escolha. A gente vai escolher na 50 e na 52. E vamos lá. Aqui, ó, saiu um pouquinho antes uma sequência. Esses três jogadores aqui são caras que eu pensava que poderiam estar disponíveis para Seattle na 50. Shavon Reval, Jaden Higgins, wide receiver, e Braden Swinson, The Last Two. São três caras que eu acho que tem muito a ver com Seattle. Eu estava torcendo para eles ficarem aqui na 50, mas acabaram que saíram 4 ou 5 picks antes. Então vamos ver o que a gente tem disponível aqui. Deixa eu ver se tem alguma trade. Confesso que eu não gostei muito desse board, não. Acho que isso aqui estaria pago. Vou trocar aqui com os Eagles, já que a gente vai escolher aqui na 52. Jackson, Caleb Johnson. É basicamente o mesmo board que a gente tinha ali. Vamos lá. Caramba, isso aqui tá me fazendo pensar. Safety, linebacker. Bom, um nome que eu pensaria muito é esse Tyrande, o Elijah Arroyo, que eu acho que é um talento muito bom aqui para 52 que a gente tá. Porém, tem algumas questões médicas. E Seattle não chegou nem a chamar ele para uma 30 visit, que tu poderia esclarecer algumas coisas, por exemplo. O Carson Schlesinger aqui me pega muito, porque eu sou muito fã dele. Mas como eu disse, eu vou estar sendo realista, pensar aqui no que Seattle vai fazer. Seattle trouxe para uma visita o Mason Taylor, então talvez Seattle esteja interessado em algum dos tight ends. Eu vou aqui com o Elijah Arroyo, um cara muito atlético, vai complementar bem o corpo de tight ends que a gente tem. Deixa eu até abrir aqui, ó, mostrar para vocês. Boas notas, um drop rate pequeno, apenas um drop em 2024. Ó. A análise deles aqui, ó, lembra o Greg Dulcich, né? Não é um super bloqueador, né? Mas é um recebedor muito confiável. É um mismatch para os linebackers e safeties que vão marcar ele. É um bom atleta. Um recebedor confiável. Então acho que eu vou aqui com ele. Zary Thomas, Lawrence Mayer, Ivy, Vernon Porter, Carson Schlesinger, Xavier Restrepo. E chegamos aqui
a 64. Alexandre, você é maluco, a gente ainda não escolheu um jogador de linha ofensiva. Beleza, vai escolher agora. Estamos colocando aqui os que a gente tem disponível. Vamos lá. Como eu estou dizendo, eu estou indo pelo que eu acho, não pelo que o board está falando. Eu acho que todo mundo concorda que guard é uma necessidade maior do que tackle, né? E olhando para guard aqui, a gente tem o Tate Hatlett que está aqui na frente, mas para mim ele estaria trocado com o Jonas Savainia, porque uma história de lesão grande, tá? E algumas inconsistências de pad level. Então, assim, muita gente coloca ele como uma pick que seria um steal na 50, por exemplo. Muito mock draft botou até Seattle escolhendo 50 o Hatlett e 52 o Jared Wilson. Não seriam picks horríveis, mas eu acho que ainda seriam acima do que eles realmente valem. Então, assim, pensando no meu board, eu ficaria em dúvida entre o Savainia e o Marcus Mbo. E eu vou com o Savainia ele vai ser um guard na NFL, tá? É um cara muito atlético, jogou muito bem quando jogou de guard, tem essa experiência como tackle, tipo right tackle e left tackle, então até para uma emergência ele pode jogar. Sabe uma coisa? Estou muito em dúvida porque eu sou muito fã do Marcus Mbo também. O Marcus Mbo, ele é um cara muito, muito atlético. Eu acho que ele tem mais o fit de zona do que o próprio Savainia. Eu vou arriscar e vou com o Mbo, porque o Mbo não vai ser tackle para mim na NFL. Eu acho que vai ser guard ou center. E talvez eu possa escolher o Mbo como um center e ver a melhor opção de guard na próxima escolha. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Eu vou escolher na 82. Opa. IOL. Ok. O Savainia ainda está disponível aqui. E assim, uma das opções podia ser o Savainia ou o Mbo antes. E o Jared Wilson aqui, por exemplo, que é o melhor center natural da classe. Por exemplo, o Gray Zabel, o próprio Mbo que eu falei, são caras que a gente projeta que podem jogar como center, mas não tem essa experiência como center ainda. Eu vou de Jonas Savainia, que eu acho que vai ser um grande estilo aqui. E a gente vai montar um miolo de OL poderoso. Chegamos na 92. Só complementando o que eu falava do Savainia, é um cara muito forte, então ele pode funcionar para gap também. Eu acho que ele é um cara de segunda rodada, tá? E eu acho que ele tá baixo aqui na PFF porque eles estão levando muito, tanto ele como o Mbo, porque eles estão levando ele muito como tackle. Eu acho que nenhum dos dois vai ser tackle na NFL. E a projeção deles como guard faria eles aqui caras que poderiam ser escolhidos aqui no top 50 facilmente, tá? Então, assim, por isso que eu escolhi eles mais. Provavelmente eles vão dizer que o PFF vai avaliar como duas picks muito ruins, mas eu estou tentando partir para o que eu acho que vai acontecer. Bom, seguindo aqui na 92, tem essas duas picks para mim que são incríveis. O Kyle Williams é um wide receiver extremamente... eu queria aqui pegar um wide receiver na terceira, se a gente não pegar lá na primeira rodada. O cara que eu mais queria era o Jalen Noel, né? Mas ele não estava disponível aqui e eu preferi realmente pegar esses dois OLs para a gente ficar mais tranquilo. Kyle Williams é um jogador muito bom, o Seattle trouxe ele para visita. Vou clicar aqui nele para ver se tem alguns dos dados na análise deles. Não tem.
Mas, por exemplo, é um cara, muitos tackles forçados, recebe um screen, recebe no slot, recebe em profundidade. É um cara que consegue muitas jardas após a recepção. Um cara que estava sendo muito subestimado, ele até deu uma crescida aí nesse final de draft, nessa reta final pro draft, que colocou ele aqui ainda, mas eu ainda acho que seria um estilo ele aqui. Eu vou de um jogador que é o Olawafemi Oladejo. É um Edge lá de UCLA. Assim, é um cara que pra mim pode ser um dos grandes estilos desse draft, tá? Ele era linebacker, foi movido para Edge nessa temporada, meio que para uma questão de necessidade. Se adaptou muito bem. O background dele como linebacker ajuda ele no jogo corrido. Ele tem um bom arsenal de moves com um cara que é o primeiro ano dele jogando como Edge, mas ele precisa ser refinado, melhorar o plano de pass rush, ainda melhorar um pouco a técnica. Então acho que é um cara que é um baita atleta, né? Ele é um cara que era usado lá em pressões simuladas, coisas que o McDonald gosta. Ele, como já jogou como linebacker, pode dropar na marcação para outro jogador ir na blitz, pegar de surpresa. E ele vai ter essa capacidade de cobertura melhor do que outros edges, porque ele já era linebacker antes. Então ele é um cara que eu acho que tem um potencial muito bom e acho que o McDonald seria capaz de refinar esse cara. Então assim, eu acho que o Oladejo pode ser um cara que no futuro a gente pode dizer assim, como esse cara demorou para sair. Eu acho que ele realmente vai sair nessa faixa aqui. Terceiro round. E a galera vai falar depois, pô, como deixaram o Oladejo chegar até o terceiro round. É uma das minhas apostas. E eu vou com ele. Lembrando que o Moemafi vai para o último ano dele de contrato. O Derek Hall teve um momento de explosão, mas depois caiu. Então, Ed não é uma super necessidade gritante, né? A gente trouxe do Marcus Lawrence, mas eu traria o Oladejo aí, assim, não esperando muito dele esse ano, mas para o ano que vem, por exemplo, já pode ajudar bastante. E aqui eu vou pegar o Kyle Williams, aproveitando que a sorte me sorriu. Forte Picture tem um Royal, beleza? Como eu disse, é um cara que pode jogar no slot, pode ameaçar verticalmente, consegue muitas jardas após a recepção, tem uma boa separação, às vezes dá uma lembrada em Tyler Lockett ali, o jeito que ele se livra da marcação. E é ele que eu vou draftar. Acho que é um bom jogador, se mantém ele ali em Washington. Acho que não tinha nenhuma grande opção ali que a gente pudesse perder. E agora a gente vai escolher só lá na 134. Dar uma aumentada na velocidade aqui. Bom, a gente tem o Isaac Tesla, que a gente poderia fazer duas escolhas de wide receiver aqui. É outro cara que eu acho muito bom, testou muito bem muito ali um drop em 2024. Foi um dos grandes talentos do Combine. Mas vamos ver as outras posições que a gente tem aqui. Deixa eu dar uma olhada em quarterback. Bom, eu acho que aqui seria uma boa altura para a gente escolher o nosso quarterback. Não tenho as opções que eu gostaria, que para mim seria... Deixa eu ver os outros aqui, só para o corner. Beleza. Nossa, 79. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui na 122, o Ty Robinson. É um cara do Nebraska. O grande problema dele é que ele chegou mais velho para a NFL. Vai chegar mais velho para a NFL. Teve uma temporada de muito... Pode perceber aqui que o 2024 dele é muito acima dos outros anos.
6 sacks, né? Antes somado ele tinha tido 4. Então ele meio que se achou na versatilidade que ele foi usado. Cara muito bom contra o jogo corrido. Não é um super atleta em testes de agilidade, mas é um cara muito agressivo, versátil, dá para jogar na linha inteira, desde nose tackle até edge. É uma coisa que o McDonald gosta, essa versatilidade. Ele lembra muito o Roy Robertson Harris, que a gente trocou ano passado e cortou. E eu tinha um sentimento muito forte que os Seahawks iam tentar trazer ele de volta num contrato melhor. Mas ele fechou muito rápido com os Giants, então nem teve essa opção. Então, assim, eu acho que o Ty Robinson poderia preencher essa lacuna aqui. Beleza, chegamos aqui com basicamente os mesmos jogadores que a gente tinha na escolha do Ty Robinson. E aí eu vou escolher o quarterback. Vocês podem ver aqui que ele está meio que mandando, assim, tirando o Riley Leonard e Tyler Shaw, todos os outros caras são para ser escolhidos mais abaixo. Né? Mas sempre lembre que o quarterback tem um fator de cálculo que precisa, que permite que ele seja draftado alguns rounds antes. O meu plano, uma coisa que eu acho que o Seattle pensaria bastante, eles trouxeram o Jalen Milroy para visita, ele e o Tyler Shaw, que foram os únicos quarterbacks que eles trouxeram. Eu acho que eles estariam muito dispostos a gastar, por exemplo, essa pick 64 no Milroy. Tá? Mas, apesar de eu achar que ainda seria um pouco cedo, eu acho que o Milroy é um cara de talento de terceira rodada mesmo. Saiu aqui na 73, eu acho que é bem próximo do que ele deveria. Então, assim, talvez o Seattle pudesse fazer um trade-up. E o Milroy é um prospecto bom para Seattle, porque, assim, ele é um cara que não pode ser titular no primeiro ano dele. Se for, vai ser um desastre. Então, ele vai ter um titular, que é o Sam Darnold. Não vai precisar ser jogado logo aos Lobos, né, aos Leões. Podia ser lapidado para o Seattle e tal. Então, é isso. Acho que seria uma boa escolha para Seattle por isso. Ele tem as ferramentas físicas e aí pode ser uma aposta para sair final e ter um bom quarterback no futuro. Né? Então, uma ferramenta atlética muito boa. Ferramentas atléticas muito boas. Aqui eu vou de... assim, o Tyler Shaw poderia ser uma boa opção aqui, mas eu vi nos últimos anos o John Schneider tecer bons comentários sobre o Quinn Ewers, tá? Eu sei que muita gente não gosta, que ele foi muito inconstante, mas também sofreu com lesões nos anos passados, principalmente nesse ano. Então isso impactou um pouco. Ele precisa também de algum refino, não sei se ele vou falar aqui. Jogando under pressure, ele precisa melhorar aqui o trabalho de pés, como falei, questões mais técnicas. E cairia nessa situação. Tem um braço muito forte. Cairia nessa situação do Milroy, que eu falei do Darnold, no caso. Né, assim. Darnold vai ser o titular, que se ela está pagando para ele, para ele ser o titular. Então o Ewers pode ficar aí um ano no banco, talvez até 2, sendo lapidado e ajustado para ir para o draft, virar titular no futuro. Vamos lá. Estamos faltando 4 escolhas. Beleza. Tyler Shaw ainda está disponível aqui, eu também 172. Por quê? Muitas lesões, tá? Muitas lesões na carreira dele. Vamos ver quem tem disponível aqui. Bom, aqui no quinto round que a gente tá, você já não se preocupa tanto em dar um rate. Você vai mais em caras que você aposta atleticamente, coisas do tipo. E um cara que eu vou trazer aqui, não vou esperar. Eu vou trazer aqui o nosso querido, deixa eu ver, Ty Felton, de Maryland. É um outro recebedor bom que eu também acho muito subestimado. Ele é bem versátil, veloz, também é uma ameaça em verticalidade. Como eu disse, aqui no quinto round você já está fazendo mais apostas, vamos dizer assim. Se você pegar um cara de 7ª rodada no quinto round,
são 2 rounds de diferença. Né? Não é a mesma coisa você pegar um cara na primeira rodada, um cara de terceira. O impacto é bem maior, né? O que você perdeu. Então, assim, eu apostaria aqui no Ty Felton, que seria mais um recebedor, né? A gente já tinha escolhido aqui o Kyle Williams. E a gente precisa porque o Jake Bobo e o Derek Young são ali os wide receivers complementares, não mostraram tanta coisa, então eu traria a competição para isso. Vamos ver se o jogador que eu queria... O jogador que eu queria era justamente o Thomas Fidon, de Nebraska, que é o segundo melhor bloqueador, eu acho, da classe, porém, ele é muito... o melhor bloqueador da classe para mim é o Jackson House, de Georgia Tech, que saiu aqui para os Eagles. Já tinha visto ele sair, então eu já ia com o Fidon. Achei que ele estaria disponível aqui, 2 escolhas depois. Não estava. Vamos ver quem a gente tem disponível aqui. Se não, eu já sei quem é o Guys, o Fraser. Eu vou aqui com o Zach Fraser, de UTSA. Seattle trouxe ele numa visita. Ele é na mesma universidade lá do Tariq Woolen. É muito veloz. Também é um wide receiver que foi convertido para cornerback. Tem uma questão do peso dele, assim, não é um cara tão forte. Eu não lembro se aqui tem a altura dele. Deixa eu ver. Não tem, não. Mas ele é um cara bem... Aqui, tá. 6'3 e 1,85. 1,85 é um pouco abaixo. Acho que ele precisa ganhar umas 10 libras. Mas será que se ele ganhasse essas 10 libras ele perderia velocidade? Não acho que seria tanto, tá? Mas olha que o overall dele teve uma boa temporada em 2024. Uma pick six. Obviamente ele não é o mesmo atleta, o Avatar, né, que é o Tariq Woolen, como é chamado. Mas é um quarterback muito mais rápido do que um cara de 6'3 normalmente é. E, assim, traria uma boa briga para, por exemplo, o Josh Jobe, né, e o Nehemiah Pritchett, que são eles dois que vão lutar para ser o corner titular quando o Witherspoon for jogar no níquel. Né? Vai ficar o Woolen, o Witherspoon e precisa de alguém. Né? Quando o Witherspoon tiver como níquel, eu acho que o Zach Fraser é uma boa aposta aqui. Temos mais 2 escolhas. Chegamos aqui na 7. Beleza. Eu vou escolher. Eu vou falar aqui para vocês o que é a minha abordagem, tá? Eu acho que na primeira, segunda e terceira rodada você tem que trazer caras que vão ser titulares. Primeira rodada, um cara que com certeza vai ser titular. Segunda e terceira, caras que podem ser já titular nesse ano, ajudar muito. Né? Ou caras melhores do que você já tem. Né? Então, por isso que a gente tem uma boa esperança de Seattle para o próximo ano, porque Seattle tem 5 escolhas nas 3 primeiras rodadas. Então, o Seattle poderia trazer 5 jogadores bons e um extremamente que possa fazer a diferença. Eu acho que na quarta e na quinta você pega caras que deveriam poderiam ter saído antes e acabaram caindo, então você pode pegar alguém que desceu. E dali para baixo são apostas. Por exemplo, Seattle pegou o Tariq Woolen naquele ano, foi na quinta rodada. Por que Seattle apostou nisso? Era um cara que precisava de refino, como ainda precisa, mas tinha um potencial atlético fora do comum. Então, vamos trazer esse cara aí e ver o que dá. E deu bom. Né? Por exemplo, eu acabei de ficar triste porque o Jackson Slater estava disponível até agora. Para mim é a nota de quinta rodada. Se eu soubesse, eu teria escolhido ele até antes aqui. Que é um cara bem versátil. Mas como ele estava tão abaixo aqui na PFF, nem apareceu para mim. Então, falando nisso, eu vou trazer aqui o Jalen Travis, que é um cara de 6'7", 340 libras, testou muito bem no Combine, é muito bom para o esquema de zona, é um cara que precisa de muito refino, mas tem uma capacidade atlética muito boa. Então, assim,
Seria uma boa aposta aqui na 7ª rodada. Como eu disse, aqui não vai mudar o preço do dólar. A gente precisa de tackle ainda, né? O Charles Cross deve ter sua opção de quinto ano ativada, mas o Abraham Lucas vai para o último ano de contrato. O reserva é o Michael Jurel, então não é lá uma grande coisa. Então, assim, eu traria o Jalen Travis aí para a briga. Vamos para a última escolha. Deixa eu ver, é melhor olhar para a posição. Vou olhar aqui o linebacker e... beleza, achei o cara que eu queria. Eu vou escolher o Kaim Medrano. Pode ver que ele está bem abaixo aqui no PFF. Acho que é a nota de nem draftado. 257 draftados. Ele tem nota de 263. Por que eu vou escolher o Medrano? Ele é um cara que ele era wide receiver, tá? E se converteu para linebacker, foi convertido em linebacker. Ele é muito atlético, ele consegue cobrir wide receivers na defesa, principalmente no mano a mano. Ainda precisa de algum refino em zona. Qual é o grande problema do Medrano? Ele aprendeu a diagnosticar bem a corrida, ele infiltra bem, mas ele tem dois grandes problemas. O primeiro é que ele não é um cara grande, não sei se aqui vou mostrar o peso dele, 6'3", 230 libras, então não é um cara muito forte, então ele pode ficar preso em alguns e ter dificuldade de sair de alguns bloqueios, ainda não tem a melhor técnica. Ele aposta muito na velocidade e agilidade dele, né, que são boas, às vezes ajudam ele a não ser bloqueado, mas no momento que os caras colocam as mãos nele, é difícil ele sair. E ele tem uma técnica de tackle muito ruim. Então às vezes ele vai muito alto no cara, às vezes ele vai muito baixo. Então ele precisa refinar. O que é que eu acho? Se ele cair num time que alguém seja capaz de melhorar essa técnica de tackle dele, deixar uma técnica de tackle sólida, ele pode ser um dos grandes estilos nesse draft, porque o que ele pode fazer em cobertura, como eu falei, ele é muito veloz, ele cobre wide receivers, slot receivers, né, que são caras ágeis, em vários momentos na defesa de UCLA. Conhece essas rotas por já ter jogado como wide receiver, tem esse processamento, lê bem os olhos do quarterback. Então tem um grande potencial aí nas mãos. Basta ver se vai conseguir ser refinado. Porque também o Medrano aqui. O Seahawks, como eu falei lá em cima, eu acho, teria vontade de escolher o Carson Westinger, o Jihad Campbell, que nem estava disponível pra gente, mas também seria uma boa opção. Mas assim, são caras que estão umas piques muito altas, e em tese Seattle já tem a sua dupla de titular. Então, para quem investir em outro cara só para criar um problema, assim, tipo, se escolher o Jihad Campbell, por exemplo, tipo, opa, quando é que ele vai ser titular? Aí bota pressão em cima do Tyrese Knight, por exemplo, que estava jogando bem no ano passado. E aí você pode acabar perdendo um jogador. O Kaim Medrano é um cara que tem uma baita experiência como special teams, então ele pode ajudar ali no começo, enquanto ele está melhorando essa técnica de tackles. Aqui a gente está gastando uma 7ª rodada nele. E é um cara que eu vejo potencial como titular, se resolverem esse problema dele de tackle. Acho que é possível resolver, é difícil, mas acho que é possível. Se conseguirem, ele pode ser também um dos grandes estilos desse draft. E é com ele que eu fecho as nossas escolhas. Enquanto a gente está fechando aí, vocês podem me xingar bastante aí nas escolhas que eu fiz, a gente vai analisar. O PFF já deve fazer várias críticas aqui, porque eu não segui o board deles. Por exemplo, aqui a pick do Arroyo, ele colocou C-. A do Boa, ele colocou D. Né? O Ty Robinson, D também. Isa Fraser, F. Assim, eu acho que nenhuma dessas escolhas está muito fora de onde os jogadores deveriam ser escolhidos. Para mim, o Oladejo e o Williams aqui são steals. Ele só colocou a do Oladejo como um steal, né? Ele está abaixo no Williams. O Savaney, aqui na terceira rodada, para mim também seria um steal. O Malachi Starks na 18 também é uma baita escolha, nessa aqui ele deu boa nota mesmo. E aqui embaixo, então, basicamente dessa última escolha da 4ª rodada para baixo, eu trouxe apostas. Né? Um cara que precisa ser refinado, um cara que vem para compor o elenco, um cara muito atlético que vem para brigar com dois caras que não são unanimidades, né? Que é o Nehemiah Pritchett e o Josh Jobe.
O Jalen Travis, que é um projeto, é um cara muito atlético, mas uma dólar não faz muita diferença. E aqui outro projeto, só que para defesa. Eu acho que seria um draft bom. Aqui você teria o Malachi Starks, titular, um Boyle Savania, titulares também, já no primeiro ano para mim. O Arroyo, eu não sei o que o Seattle vai fazer com o Noah Fant, mas teria uma boa participação em snaps. Ele seria justamente para substituir o Noah Fant. Então, se o Seattle conseguir uma troca por ele, ou pensar em portá-lo, sei lá, o Arroyo poderia tranquilamente preencher o seu papel. E aí você pega o Kyle Williams, que é um excelente grupo aqui na terceira rodada, o Oladejo, que vai ser um titular da NFL no futuro, um titular muito bom, o Robinson, que para mim é um cara muito versátil e muito útil. A gente sempre olha para os caras que tem maior número de tackles, de sacks, mas tem gente que precisa fazer o trabalho sujo nas trincheiras. O Roy Robertson Harris era assim, e o Robinson também fazia esse tipo de trabalho. Então, assim, são escolhas que eu gostaria muito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa de comentar aí, tipo, Alexandre, naquela escolha eu teria feito isso, isso e isso. Pra gente ver. Eu acho que a gente ainda vai tentar fazer mais um mock draft daqui pra o draft mesmo. Talvez em live até. E tem texto novo todos os dias, tá? Vários draft reports. Caras que eu escolhi aqui, que o draft report deles foram feitos. Então, desde dia 1 de abril tá saindo todo dia um draft report. E em texto, com certeza, vai sair outro mock draft no dia do draft, que é padrão, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!